Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a mobilização para vocês estarem aqui para essa apresentação. Normalmente nós fazemos mais de uma apresentação por ano, né? 2 vezes por ano, pelo menos. E chegou a hora de a gente fazer os esclarecimentos. Estamos começando um ano com bastante diferente, com um novo sistema de gestão, que está tumultuando bem a nossa vida, a vida de cada um dos participantes, mas é só essa fase agora, e assim que a gente adaptar tudo, volta ao normal, de forma melhorada, porque nós estamos fazendo mudanças justamente para melhorar consideravelmente o atendimento à saúde, a todos os participantes, né? Dessa vez, nós modificamos a forma de apresentar. A Márcia gravou um áudio, uma apresentação para vocês, que já foi divulgada, e depois da apresentação, nós ficaremos, então, para responder as perguntas. Nós percebemos que as pessoas têm muito mais perguntas do que a apresentação em si, então, a apresentação já ficou gravada e nós vamos assistir novamente aqui, e depois vamos discutir com cada um que quiser fazer a pergunta, tá bom? Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos membros aí do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal por estar aqui, né, na reunião, todos vocês participantes e beneficiários do Plano de Saúde. É muito importante essa participação de todos. E como o professor Cláudio mencionou, nós começamos o ano de 2026 com muitos desafios. Foi a mudança do sistema, né, um desafio importante, porque o fornecedor anterior, né, que era assim, que hoje é Vertec, ele disse que não mais faria melhoria no sistema, então nós tivemos, né, assim, fomos compelidos a mudar, né? Não foi voluntário, foi uma mudança compulsória, né? A gente precisou buscar alternativas. Esse novo sistema, nós já falamos isso em algumas reuniões, mas é bom reforçar, ele traz melhorias em relação ao sistema que nós usávamos anteriormente. Daqui a pouco, né, a gente vai ter no celular a possibilidade de ter a carteira digital, de acompanhar os nossos pedidos. Então, ele traz um avanço, né, para a gente e para todo beneficiário, para, às vezes, ele não ter que ficar recorrendo ao Agros para saber, meu pedido foi autorizado, como é que está, né, em que status que está o meu pedido. Mas isso ainda não está acontecendo, né? Nós estamos aí no desafio da migração do sistema. Desde janeiro, a gente, né, na realidade, né, nós começamos a migrar esse sistema em novembro. Por que eu estou esclarecendo isso, né, gente? Porque, assim, não é só a questão da avaliação atuarial, mas a gente sabe que tem demandas além disso. Nós começamos a migrar o sistema cadastro em novembro, aí fez a migração de cadastro, depois da autorização, nós trabalhamos com toda a rede credenciada, e agora a gente está no desafio de ajustar a arrecadação ou o faturamento, né? Nós tivemos muitos problemas com a emissão dos boletos, e aceitação desse boleto nos bancos, principalmente para agregado, e para quem não tem o desconto total em folha. Para quem desconta tudo na folha de pagamento, né, na folha de pagamento, e às vezes no banco, e já está lá autorizado para descontar no banco, não teve muitos problemas. Mas para quem é agregado, principalmente, né, que o desconto é completo, a gente está tendo bastante dificuldades e vencendo o desafio. A gente tem uma expectativa que agora, nas emissões de maio, isso se regularize, mas a gente também está fazendo toda a conciliação do que já foi pago por cada um dos beneficiários. Então, tem questões ainda para resolver com os beneficiários,
A gente tem feito bastante divulgação em relação a essas questões, né, dos prazos para pagamento, mas às vezes as pessoas não recebem as divulgações, né? Tem sido mandado e-mail, tem sido divulgado na página do Agros, mas nós estamos disponíveis para esclarecer todas as dúvidas e todas as questões que ainda estiverem pendentes. A gente entende que ainda, né, nesse primeiro semestre, a gente vai dar uma apaziguada aí nesse monte de questões de boleto, né, porque hoje a questão é o boleto. E aí, o que acontece em função disso, né? As pessoas ficam tentando pagar o boleto, que é uma coisa boa, positivo isso, né? E aí ligam, passam pelo chat, passam e-mail, mas também congestiona os nossos atendimentos, porque nós não temos uma equipe sobressalente para essas diversidades, né? Então, nossa equipe é uma equipe que atende todas as autorizações, todos os pedidos médicos, todas as questões, né, de previdência, todas as questões de saúde. Não só, a gente não tem uma equipe para responder só boleto, e como deu esse entrave de boletos aí, a gente está com essa dificuldade. A gente pede desculpa pelos transtornos, pedimos que vocês tenham paciência, que a gente está equalizando isso, e daqui a pouco nós vamos resolver essa situação. O Agros não vai ficar com dinheiro de ninguém, se por acaso reteu indevidamente, né? Nós vamos devolver tudo para o beneficiário, mas em função disso a gente está tendo, né, dessa mudança e dessas adequações no sistema de arrecadação e de faturamento, nós estamos tendo essas questões. Mas, enquanto isso, né, o Agro está caminhando, nós estamos aí, vamos instalar agora a clínica de atenção primária lá em Florestal, né? A gente tem uma visita lá na próxima semana, vamos falar também com os beneficiários e com os participantes de Florestal, em relação a essa questão da saúde. Na Previdência, a gente também está fazendo bastante ações. Essa semana nós estamos participando da ENAF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. Então, tem uma equipe do Agros com ações em 2 escolas aqui em Viçosa. Então, assim, a gente tem resultados positivos, né? E, mais uma vez, pedir desculpas aí pelos transtornos em relação à questão dos boletos, que a gente espera em breve ficarem todos adequados e ninguém mais ter esses problemas de boleto. Vou passar a palavra para a Márcia. Hoje, né, o foco é a apresentação apresentação não, né, tirar as dúvidas do estudo atuarial, que foi feito esse estudo pelo atuário, foi submetido às instâncias aqui, né, diretoria, conselho deliberativo, foi aprovado o reajuste do plano de saúde, e aí, assim, pode ser que tenha questões de dúvidas, e a gente está à disposição para tirar, né, qualquer questão aí que vocês tenham para nos fazer. É preocupante, porque vários colegas, quando o pagamento vai, tá? Aquele recurso que seria para o plano de saúde acaba sendo absorvido pelo banco, onde ele tem despesa, onde ele tem dívida, onde ele tem pendência, ou mesmo as pessoas que não observaram, que não foi debitado e ele autorizou o débito, é preocupante. Porque eu acredito que alguns colegas vão perder o plano de saúde por causa disso. E olha que a situação vem há mais de ano, né? Começou aí, é recente, a questão do boleto, mas é preocupante, entendeu? Porque, inclusive, eu conversando com o Evaristo, ele falou comigo, Antônio, eu também estou muito preocupado com essa questão, porque nós temos vários e vários colegas que, quando cai o pagamento, entendeu? Não dá para cobrir as despesas do mês dele. E se ele tiver autorizado e no ato do pagamento havia saldo para quitar,
a questão dos agregados, eu acho que vai ser uma coisa muito complicada, se ele perder o plano de saúde por causa disso. A gente entende a preocupação e é pertinente essa preocupação. A orientação do Agros tem sido sempre, né? Você falou desse detalhe aí do banco absorver o recurso, mas tem outras também situações que às vezes a própria pessoa vê que tem o recurso e acaba gastando, né? A gente tem passado, né, as informações tanto nas nossas comunicações quanto aqui no atendimento presencial, que as pessoas elas reservem esse dinheiro, porque a conta é dele, né? A cobrança vai chegar. Mas, assim, a gente vai, depois que a gente conseguir conciliar e ver o que está com problema e o que é preocupação, a gente vai ver estratégias para tratamento, tá? Mais alguém? Bom dia a todos aqui presentes, a diretoria, todos aqui, o pessoal, o Antônio Gesso também aí. O que o Antônio Gesso falou é o que está acontecendo comigo. Eu devo 3 meses do Agros, já mandei mensagem até para o Evaristo falando sobre isso, vim aqui no Agros tentando ver essa situação. Isso é preocupante, porque eles falam, guardar o dinheiro, será que todos vão guardar esse dinheiro mesmo? Vão segurar? E outra coisa, e as coparticipações também, que depois vão vir juntas? Que aí vai vir descontar, vamos supor, mês de maio que cai em junho, com mais uma parcela atrasada, são 2, e aí? E outra preocupação com isso, que por eu devo ser consciente e fico pensando, ó, eu falo com a mulher, se caso eu vier faltar, você está sabendo, fala com ela e minha filha, e fala com o meu filho, vocês estão cientes da minha dívida aqui, se eu devo tá lá, se eu tenho e eu estou preocupado, não só comigo, mas com todos aqui. Eu reforço o que o Antônio Gesso falou, é uma preocupação muito grande, inclusive o Clarice falou, infelizmente, muitos vão ficar vendo, numa situação difícil. Eu tenho para dizer isso, eu estou tentando ver, será que o Agro tem que pagar ali, dentro, já que tem a finança do Agro, tem a parte de tesouraria, a gente não poderia pagar ali em dinheiro, sei lá, e a gente tem um recibo para a gente ficar tranquilo? Será que eu não vou ser barrado na hora que for fazer uma consulta aí de uma hora para outra, final de semana? São várias perguntas. Eu agradeço aí. É que está sendo disponibilizado, tá? No momento que não há possibilidade de gerar o boleto, a equipe do relacionamento, a Carol está até ali, a gerente de relacionamento, está disponibilizando o número Pix do Agros, né, que é o CNPJ dele, que é fácil de vocês encontrarem, para vocês poderem fazer os pagamentos, tá? Todos que estão entrando em contato e que não têm possibilidade de levar o boleto, está fazendo por Pix e a gente está fazendo abaixo. Então, o que a gente pede, gente? Olha para a gente, né? Quem está autorizando a conta em conta corrente, olha, né, se foi descontado. Ontem nós fizemos atendimento, aí eu estou fazendo uma reforma, eu estou meio sem controle, tem que olhar, tá? Por quê? É necessário que esse dinheiro realmente seja reservado, que essa organização financeira seja feita para que o pagamento seja feito. Neste momento, ninguém está sendo cancelado por inadimplência, não estamos cobrando juros, tá? Isso está sendo retirado, né, nos momentos, e é muito importante que a gente entenda, né, que esse processo é para melhoria. O processo ele envolve outras mudanças, tá? Outra mudança em layout bancário, outra mudança na conta bancária do Agros. Então, assim, nós pegamos uma fase onde a implementação de um novo sistema ainda trouxe um novo desafio de mudanças de layout e de conta, tá? Então, por exemplo, o desconto na conta corrente, a gente não está conseguindo fazer. Por quê? Porque nós estamos sem autorização de vocês para o desconto. Mas por quê? Eu já fui lá e autorizei, porque o Agros trocou a conta. O Agros trocou a conta. E a gente está lá na luta. A gente tem uma autorização desses participantes para desconto e o banco me rejeitou. Brasil, por exemplo, o Brasil não consegui descontar de ninguém, né? Mandei, estou fazendo as tentativas, fiz as mudanças, e muitas vezes, gente, não é tão tranquilo como a gente imagina. A resposta do banco, ela não vem clara, a gente fica horas e horas no telefone de suporte financeira, dando um suporte gigante para a gente.
Então, assim, o processo, né, de implantação de um novo sistema, ele traz desafios, mas também a estrutura organizacional também complica, tá? Então, o que a gente pede, né? Nós vamos comunicar, quem é do Banco do Brasil, a gente vai fazer um comunicado para novamente fazer a autorização no banco para fazer esses pontos, porque a gente não está por falta de autorização. Caixa Econômica Federal passou no último mês, tá? O FVCred a gente também já está conseguindo fazer, né? E a estrutura do SEAP, gente, é totalmente diferente. Nós ficamos mais ou menos 2 anos estudando os novos sistemas, tá? Foram 7 sistemas avaliados até a gente chegar no sistema que nós contratamos, tá? Então, não foi uma coisa... Não foi uma coisa de uma hora. Ah, nós fizemos bem organizado. Outro dia a beneficiária chegou para a gente, Márcia, por que você não testou? E testamos, né? Nós começamos a implantação no ano passado, em outubro. Nós implantamos, iniciamos a implantação. E qual foi a prioridade do Agros? Autorização. Nós não queremos deixar ninguém sem receber o benefício da autorização, do procedimento. Esse foi segunda prioridade, pagar. Eu preciso pagar a rede para que vocês possam ter benefício, tá? O terceiro é receber, né? Ah, mas eu estou preocupada, porque aí o Agros vai ficar sem recursos para pagar. Não, gente, está organizado. Nós estamos recebendo, estamos, sim, reorganizando a estrutura de bastante para que ela seja adequada e melhor adequada para vocês, né? Como a Áurea falou, a gente pede desculpas, assim, e pede, né, gente, paciência para que as coisas se reorganizem, tá? A fila de atendimento está gigante, porque a pessoa, às vezes, vai no WhatsApp, vai no telefone, vai no telefone, vai no telefone. Às vezes, a mesma pessoa tem 5, 6 chamadas no telefone e no WhatsApp. Aí sobrecarrega, eu não consigo nem saber, né, o que está acontecendo. Foi no WhatsApp, deixou, a gente vai estar retornando, vai estar respondendo a pergunta da pessoa. Pode aguardar que nós vamos entrar em contato para poder resolver. Quem quiser, né? Estamos ali com a equipe da unidade de relacionamento, a Carol, levanta a mão aí, Carol. Quem quiser tirar a dúvida, pegar o Pix, avaliar o valor, ela vai estar orientando para que vocês possam fazer, tá? Então, a gente tem respondido de forma pronta, né, a todos os beneficiários, e a gente, novamente, pede desculpas pelos inconvenientes, ok? Tinham 2 questões, né, que foram mandadas por e-mail para a unidade, para a assessoria de comunicação, tinham relação com essa questão dos boletos e contribuição, mas eu continuo aqui para responder isso, tá, gente? Passando para o objetivo da pauta, né, da reunião, da nossa reunião, todo, né, falar, a gente faz aqui 4 reuniões com vocês, tá? E qual que é o objetivo? Manter vocês o mais atualizado possível em relação à situação do plano de saúde, né? Ano passado, em dezembro, eu estive aqui com vocês, tá? Para falar o quê? Para falar exatamente das informações tiradas durante o ano inteiro, de como estava o plano, sem informações de receitas, despesas, indicadores, né? A gente traz todas essas informações para que vocês tenham uma avaliação de como que os dados que o atuário, que é o profissional que faz a análise do estudo atuarial, que vai dar aí a questão, que vai estabelecer o reajuste, vai estar passando para a gente aí, para o Conselho avaliar, que foi, né, apresentado em março e foi decidido. Essa reunião, né, essa apresentação eu fiz no dia 10 de abril, está gravada lá no site, e eu vou passar de uma forma rápida, né, também gostaria de saber se vocês preferem que eu passe rapidamente e depois a gente abre para perguntas, se vocês já querem, porque quem assistiu, né, quem avaliou a apresentação, podem já querer passar para as perguntas. Podemos dar uma gerência? Acho que é melhor, né? Então, gente, o objetivo é exatamente trazer um pouco mais de informação para vocês do que foi apresentado ao Conselho Deliberativo, lembrando que o Conselho Deliberativo é o órgão representativo de vocês, né? Eles estão aqui em função de representar os participantes. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto para que seja encontrada uma solução que seja melhor para o participante, tá? E, nesse sentido, a gente traz aqui algumas informações, tanto do plano geral,
a questão dos resultados da avaliação e do fundo de reserva, que é o fundo assistencial. Gente, primeira coisa, né, eu vou passar mais essa parte aqui, depois do estudo eu vou passar mais rápido. É importante saber que nós somos uma autogestão. O que é uma autogestão? Nós moramos no mesmo condomínio, 300 casas. Eu moro em uma delas, tá? E tem um síndico, né, que é o conselho deliberativo, e tem um conselho fiscal e conselho deliberativo e a diretoria que organiza lá, né, dia a dia do nosso condomínio. Isso quer dizer o quê? Que tudo que é tomado de decisão, ele vale para todos. Se por acaso o decidir, né, em assembleia, de que vai ser instalado uma piscina nesse condomínio, e essa piscina vai custar, né, 100 mil reais, esse vai ser um valor que vai ter que ser distribuído para todos. Independente de eu ir na piscina, de eu não entrar na piscina, eu vou ter que pagar essa piscina, eu vou ter que pagar a manutenção dela, né? Isso é uma coisa importante que a gente entenda, tá? Como autogestão, não tem finalidade lucrativa, não tem, o Agros não vai ficar com um centavo de nenhum de vocês, contudo, de valor, né, de cada participante, ele é revertido para pagar as despesas assistenciais, né, operacionais e administrativas, né? Então, nós fazemos parte de uma comunidade, nós nos reunimos para ter um plano de saúde e tudo que é envolvido em termos de benefício, ele reverte também para pagamento. Então, esse ponto eu queria chamar uma atenção muito importante, gente. O que tem impactado o crescimento do custo de saúde? Muito as despesas assistenciais. Mas por quê? Estamos envelhecendo, sim, e utilizamos mais essa carteira bem envelhecida, 36%, quase 40% de pessoas acima de 59 anos, né? Mas principalmente porque nós recebemos mensalmente o aumento dessas coberturas. No passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela incorporava novos procedimentos de 2 em 10 anos. Agora é todo mês. E são procedimentos, gente, de 40 caixa de medicação, 80 reais uma caixa de medicação, 6 milhões de reais uma caixa de medicação de uma doença extremamente rara, mas se acontecer, o plano tem que pagar. Então, a gente conhece muito, né, das PUV, das AVE, exatamente tentando mostrar a necessidade da gente tentar organizar um discurso também com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tudo que é, né, a indústria farmacêutica, última geração, está sendo repassado para os planos de saúde, né? Eu conversei com um mastologista há 2 semanas atrás, ele me falou, Márcia, os tratamentos de oncologia que são feitos pelo SUS e pelo plano de saúde, quem tem plano de saúde tem 80% maior a chance de sobrevivência. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde não está absorvendo essas medicações de última geração. Contudo, gente, isso tem um preço, isso custa, né? E, como eu falei, independente de eu ter uma doença, eu estou pagando para todos, né? Então, quando eu incorporo a medicação e o beneficiário solicita essa medicação, o médico solicita, a gente paga, né? Porque é obrigação, mas, de qualquer forma, chega ao final do período, a gente soma para o estudo autorial, né? A gente tem que chegar aqui na base, né? Então, é importante aí saber, né, que a gente está envolvido aí no sistema de saúde privado, a operadora é uma parte desse processo, nós temos aí responsabilidades que são divididas com beneficiários, prestadores de serviço e com o próprio governo. E temos recebido obrigações de cobrir nós, não é o Agros não, tá, gente? O Agros somos nós. O Agros não tem uma floresta de dinheiro, nem uma hosta de dinheiro, ele sai do bolso de cada um de vocês. Não adianta falar, né, de que é diferente, né? Eu tenho recebido muitos questionamentos, mas como que pode aumentar o plano se o meu salário não aumenta? Não tem vinculação de uma coisa com a outra, né? Por quê? Se o aumento fosse de acordo com o salário, nós teríamos que ter também um aumento de cobertura compatível com o aumento de salário. E, na realidade, isso não está acontecendo. A gente tem um aumento de procedimentos cobertos muito maior do que o percentual de reajuste da folha.
Quando a gente iniciou o plano de saúde, lá em 94, o plano de saúde custava 6% da folha dos beneficiários, 6%. Nós pagávamos 1,76% do nosso salário para todos os nossos beneficiários da família. Então, se eu tivesse 10 filhos, eu pagava 1,76. Se eu tivesse eu sozinha, 1,76. O restante todo era custeado pelo fundo assistencial. Hoje, nós temos um teto de 33%, gente. Um teto de 33% do nosso salário. Pra vocês verem o quanto tem aumentado o custo do plano de saúde. E isso tem impactado aí, e isso vem muito da onde? Do mercado, né? Governo, né? E as pressões dos prestadores de serviço, principalmente das indústrias farmacêuticas, tá? E é importante, nós temos, a ANS abre consultas públicas e vocês podem se manifestar, né? É importante, até tive uma sugestão de um participante de colocar no nosso site essas consultas públicas para vocês conhecerem um pouco dessa dinâmica de aumento aí das coberturas, tá? E é isso, né, gente? Nós estamos de um lado, né, e os prestadores de serviço também, junto com o governo, com uma pressão gigante aí para essa estrutura de operação, tá? As despesas, como eu falei, são divididas em assistenciais, operacionais e administrativas, né? E as receitas não têm outra saída. Ou a gente recebe o valor que o governo suplementar, né, que o governo manda para cada um dos participantes, o fundo assistencial, formado com reservas da área previdenciária em 1993, lembrando que todo mundo que entrou no Agros ou na universidade após 1993 se beneficia da utilização desse fundo assistencial, mesmo sem ter contribuído, né, para a sua formação, considerando aí o modelo de custeio que nós temos, tá? E a contribuição dos participantes, que é o resultado aí do nosso custo menos a contribuição, tá? A formatação do custo eu sempre trago, né? A gente, nesse momento de avaliação atuarial, é importante falar que a gente vai lá e faz uma avaliação do quanto preciso para gerir o plano para o próximo ano. Por que eu preciso? Por causa dessa preocupação. Eu preciso receber para poder pagar os prestadores de serviço. Se eu não receber, os prestadores não recebem e o plano para, eu não consigo dar o benefício para vocês. Por isso que a prioridade do Agros na introdução do novo sistema foi autorizar e pagar a rede, para poder estabilizar o processo. Ninguém ficou sem autorização, ninguém ficou sem tratamento, porque isso era a prioridade, assistência, né? O nosso cuidado com o nosso participante, tá? Isso é o principal para a gente. E aí, gente, nesse momento a gente junta esses valores para cada um dos grupos familiares, a gente tira o valor que o governo manda para cada um de vocês e a gente chega no resultado. O nosso custeio, e foi isso o grande desafio nosso com o novo sistema, ele é muito complexo, né? Ele faz uma avaliação em cima de teto, nós temos hoje um teto de 33%, desculpa que eu não troquei, 33%. Não é 30%, né, gente? Agora que passou para 33%, né? Agora que houve a alteração. A contribuição, né, se ela for menor ou igual a zero, você paga zero. Se for zero até o teto, você paga o resultado. E acima do teto, você paga um teto da sua contribuição. O fundo assistencial, ele tem uma obrigação para cobrir todas essas despesas mensalmente, tá? Os números do Agros, eu queria só chamar a atenção para o envelhecimento da nossa massa, né? Nós temos aqui as autogestões, todas as autogestões, temos aqui os beneficiários do Agros e temos a ANS. A ANS, ela tem, acima de 59 anos, todas as operadoras, cooperativas, medicinas de grupo e autogestões, nós temos 29% acima de 59 anos. O Agros está, né, com 39,3% acima de 59 anos, tá? E as autogestões, elas estão aqui, olha, as autogestões 29, a ANS autogestão e a ANS mesmo, na realidade aqui, ó, todas as operadoras 16, autogestões 29 e o Agros 39. Então, a nossa massa está extremamente envelhecida, isso também traz uma característica de custo, tá? Só mostrando aí os gráficos, né, para mostrar o quanto aqui, olha, a gente se diferencia, o Agros é o cinza, né? E como aqui o Agros tem uma proporção bem menor, tá? Então, nas primeiras faixas a gente perde e nas maiores faixas a gente fica igual ou maior, tá? E
Em relação, né, a esses percentuais, está lá, tá? É para falar mais ou menos o quanto está em cada um dos percentuais, eu já mostrei o gráfico. Eu trago aqui também uma avaliação sobre as despesas, né, e receitas, só para mostrar para vocês o quanto que nós tivemos um reajuste em 2024, né, em maio, em 2025 também em maio, aqui ó, nós tivemos, tá? E a partir de maio a gente teve uma mudança no comportamento da receita e da despesa, tá? A receita um pouco superior à despesa. Juntando, né, em 2025 nós tivemos 123 milhões de reais de receita e 111 de despesa. No ano passado, se vocês se lembram, a gente teve um déficit de 28 milhões de reais, ou seja, o Agros teve que tirar do fundo assistencial 28 milhões. Por isso, o reajuste que foi aplicado no ano passado, né, em 2025 e mais de 2025, exatamente com o intuito de minimizar a retirada do fundo assistencial e trazer uma recomposição, considerando que o fundo chegou a 28 milhões de reais e a gente precisa de 22 somente para as reservas garantidoras, tá? Então, ele estava muito próximo do seu mínimo, tá? E aí, nós temos esse ano um superávit de 11 milhões de reais, esse superávit avaliado pelo Conselho, né? Ou seja, houve um crescimento exatamente para não chegar na inviabilidade do plano de saúde. Foi o objetivo e o estudo autorial foi comprovadamente efetivado aqui, tá? Aqui é só para mostrar que após a pandemia, né, gente, nós tínhamos uma sinistralidade de 75%, aqui houve não utilização, e o que é uma sinistralidade? É o quanto eu pago e o quanto eu recebo, o quanto eu pago das despesas assistenciais e o quanto eu recebo. Você quer que para? Espera. É. Gente, parece que está com algum problema na... Estão escutando baixinho. Você precisa de alguma coisa?
Aqui não, Mônica. Vou tirar o ruído aqui, ó. Ah. Melhorou? É só para caminhar, né? Eu estava no slide exatamente falando da sinistralidade. O que seria sinistralidade? Qual é o percentual do que eu recebo aí de contribuição de vocês, né, do que o Agros recebe, para pagar somente as despesas assistenciais, sem as operacionais e administrativas? Então, esse percentual, eu quero saber o quanto da receita eu uso para pagar consultas, exames, internações. Então, é isso que significa a sinistralidade, tá? O percentual do valor que a gente aí paga, recebe. E nós tivemos uma fase bastante complicada aqui, né, após a pandemia, que nós tivemos uma sinistralidade mais baixa, considerando o isolamento social, chegando em 2023, que já era esperada, uma sinistralidade acima de 100%. O que quer dizer isso, gente? O valor recebido dos participantes não pagava nem a despesa assistencial. Então, toda essa diferença aqui de 19,8% em 2023, mais as despesas operacionais e administrativas foram tiradas do fundo assistencial durante o ano, por exemplo, de 2023. 2024, 96, fechamos 2025 em 81. O objetivo é ter uma sinistralidade, né, próxima de 75%, como a gente estava em 2019. Aqui traz algumas informações sobre frequência, gente, que assistir a apresentação, tiver dúvida, pode mandar, né, algum tipo de dúvida, mas aqui a gente traz mais ou menos as frequências relacionadas ao aumento dos custos, né, a gente teve aqui um aumento considerável em terapias complexas, principalmente aí pensando na terapia, né, relacionada aos tratamentos dos transtornos, né, do desenvolvimento, que houve uma incorporação de muitos procedimentos, e isso também trouxe um número grande de sessões, o que trouxe um percentual considerável na utilização, tá? Em termos de valores, né, nós tivemos aí os exames, né, se destacando um pouco mais aí, o restante consultas, terapias, a gente teve um pequeno decrescimento. Despesas ambulatoriais, o crescimento na despesa relacionada também às terapias complexas, tá? Aqui é só para mostrar, né, um nível médio, custo médio, essa linha, o impacto em relação às despesas e receitas ficaram nessa linha, os itens em azul é a frequência e o preto é o custo, né, trazendo aí impactos positivos, né, na nossa despesa, aqui no preto, principalmente em cima aí das despesas ambulatoriais. Aqui faz algumas considerações, principalmente em relação a essas terapias complexas, com aumento aí de mais de 200%, e as despesas administrativas que sempre são muito, né, questionadas pelos participantes. As despesas operacionais estão relacionadas com a utilização, muita utilização do fundo para os programas de promoção, os projetos, estava passando aqui, né, a entrevista que foi feita ontem com a equipe do Semente, ontem eles fizeram uma passeata aí pela luta antimanicomial,
Ontem estiveram aqui no Agros, e a gente tem aí, saiu uma entrevista deles, é um dos programas financiados pela parte operacional, tá? E no caso da despesa administrativa, o Agros tem feito um trabalho gigante aí na busca de diminuir essas despesas, né? E da mesma forma que a gente tem a sinistralidade, que é o custo gasto das receitas recebidas para despesas assistenciais, no caso da eficiência administrativa é a mesma coisa, tá? No caso da despesa administrativa, a gente tinha em 2022 um percentual de 12,68% e hoje nós estamos bem próximos a 10%, ou seja, de tudo que é recebido dos participantes, em média 10% são relacionados às despesas administrativas do Agros, tá? Então, como eu falei, né, estávamos inicialmente aí em 12,68 em 2022. Chegando aí em 2025 em 10,07%, tá? Então, é um trabalho feito, né, de avaliação de comissões exatamente para essa diminuição dos custos administrativos. Eu vou mostrar rapidamente qual foi o resultado que nós tivemos a partir das decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo, lembrando que em fevereiro de 2022, o Fundo Assistencial, ele chegou a mais de 62 milhões de reais após a pandemia e a não utilização do plano. Uma coisa importante que vocês têm que entender, né? Na época da pandemia eu não usei, mas eu continuei pagando a minha contribuição. Para os planos de cooperativas e de medicinas de grupo, isso foi para o bolso do investidor, né? Porque eles têm finalidade lucrativa. No caso do Agros, ele veio para o Fundo Assistencial. E ele ajudou, gente, nesse período, né, de 2020 até 2023, a realmente minimizar o impacto dos reajustes no bolso de cada um de vocês. Se vocês se lembram, nós ficamos 3 anos praticamente, 2 sem reajuste e 1 com reajuste de 6%, que foi nos anos de 2021, 20, 21 e 22, tá? Então, exatamente foi o período onde o Fundo Assistencial assumiu a diferença entre a receita e a despesa, os déficits foram 100% assumidos. Chegando em agosto de 2024, abaixo de 30 milhões de reais. Nós chegamos a 28 milhões de reais, foi quando o Conselho teve que tomar uma decisão. Por quê? Eu tenho um fundo assistencial de 28 milhões de reais, eu preciso de 22 milhões de reais como reserva garantidora pela Agência Nacional. E por que eu preciso disso, gente? Caso o Agros não consiga pagar, né, os prestadores de serviço, esse valor ele entra garantindo o benefício de vocês por mais 3 folhas, mais 3 meses aproximadamente. Esse é o conceito mínimo aí de reservas garantidoras passadas. Tem muita coisa aí que rola, mas o que vocês precisam entender é isso. A gente tem que ter uma reserva, porque caso haja uma paralisação, um problema, né, de efetividade do Agros, a gente tem que ter uma reserva para garantir essa assistência por um tempo. E foi em 2025, né, que o Conselho, em maio, tomou uma nova decisão, e a partir dali, nós voltamos a ter um crescimento do fundo assistencial, chegando aqui a quase, um pouquinho, né, quase 40 milhões de reais, aproximadamente 40 milhões de reais em dezembro de 2025, tá? Então, a estratégia proposta pelo atuário, pelo profissional que faz o estudo, proposta pelo Conselho e aprovada, ela deu certo, nós tivemos aí um crescimento, um superávit de 11 milhões de reais. O fundo, gente, ele cobre uma série de gastos, né? Lembrando disso, o próprio Programa de Promoção da Saúde é pago também parcialmente pelo Fundo Assistencial, tá? Além disso, ele tem todas essas despesas que ele precisa assumir mensalmente e que tira aí a obrigação nossa, né? Tendo alguma dúvida em relação ao que ele, né, absorve, em cima dessa slide vocês podem apresentar, tá? E aqui, como eu falei, o fundo chegou em 40 milhões de reais
exatamente em cima da nossa análise econômica aqui, em cima dos ativos garantidores, né? Nós temos que ter, no mínimo, 23 milhões de reais, né? Eu estava falando 22, mas é isso, ele vai variando, 22, 23, 24, mas próximo aí de 22 milhões de reais, e chegamos no ano de 2025 a 28, bem próximo, e agora estamos a 40 milhões, o que traz aí uma certa tranquilidade, tá? Em relação ao estudo, gente, a gente trouxe aqui para vocês, na apresentação, toda a avaliação da metodologia, né? Quem tiver dúvida também pode mandar pergunta, pode vir aqui que eu explico, né, exatamente o que faz. A gente considera os reajustes de tabela, o aumento do rol de procedimentos, a gente tem que considerar. Por quê? Porque eu preciso receber no próximo ano, né, ou seja, esse ano, eu preciso receber os valores para conseguir honrar com todos os compromissos que são assumidos pela operadora de plano de saúde, tá? Então, a gente faz toda uma previsão para esse estudo. Nós pegamos aí os valores também das despesas, né, do fundo assistencial, que são retiradas, a gente divide por cada plano, né, em cima principalmente dos investimentos aí do Promoprev, da promoção da saúde. Então, nós vamos gastar R$263 mil mês para pagar aí os programas de promoção mensalmente. O nosso custo não assistencial per capita, ele foi apurado em 92,12, ou seja, nós gastamos por pessoa aproximadamente R$90 por pessoa para fazer a gestão da operação do plano de saúde, tá? Aqui a gente divide tanto as despesas, né, das despesas ambulatoriais, consultas por faixa etária, também trabalhamos com a divisão desses valores para odontologia, para os planos odontológicos, e a partir dessa divisão, a gente, né, estrutura aqui os cenários solicitados pelo Conselho Deliberativo, tá? A partir do momento que nós fizemos a reunião no ano passado, em dezembro, o Conselho sentou e discutiu, gente, quais serão as diretrizes para o próximo ano? Nós vamos usar o fundo assistencial? Nós não vamos usar, vamos preservar para que ele cresça? Ou podemos usar parte dele? Ou podemos usar ele pagando tudo que é de compromisso dele? Foi isso aí que foram os cenários propostos, tá? O primeiro, sem subsídio do fundo, ou seja, o fundo não entraria, ele continuaria, né, sem nenhuma utilização, tá? Sem a utilização do recurso do fundo, porém, alterando o teto de 30 para 35, e com a manutenção do subsídio oriundo do fundo assistencial, esse cenário é mantendo todas aquelas obrigações daquela tabela que eu trouxe, né? Promoprev, auxílio saúde suplementar para os seletistas, né, aposentados do plano A, o pagamento da diferença entre a receita e a despesa, então ele teria que assumir, tá? Ou utilização da rentabilidade real do fundo assistencial, que seria de 0,68%. Foram esses os cenários traçados, tá, gente? E a partir desses cenários, chegamos aos percentuais, tá? Em relação a sem utilização do fundo assistencial, o reajuste para assegurar, né, que tudo que a gente receberia para pagar todas as despesas, não utilizando o fundo, indo de um teto para 35%, nós teríamos que ter um reajuste de 16,25%. Esse cenário, ele é sempre muito importante, porque nós temos que colocar o pé no chão. Se um dia o fundo não existir, esse é o cenário que o Conselho vai ter que decidir, não tem outro, né? Se ele não decidir por esse cenário, não tem recursos para pagar a folha, né, as despesas no próximo ano. É mais ou menos, é simples, tá, gente? Não existe dinheiro da Previdência que pode passar para assistência, não existe contaminação, os recursos da saúde são todos divididos, separados, e não existindo recurso, não tem como operar, né? Então, esse é o cenário mostrado para vocês entenderem que o fundo assistencial, ele continua ajudando a gente a partir do momento da decisão do Conselho Deliberativo, tá? O segundo cenário é com recursos do fundo, né? Aqui eu trouxe, então, os valores que seriam aí do Promoprev, tá? E também os valores que a gente traz aqui, que seria 85 mil reais, trazendo aqui, se eu utilizar o fundo assistencial da forma como ele foi programado, lá nas normativas, nos regulamentos, que é
pagando a diferença da receita e despesa, sem estabelecer um limite para a utilização, tá, gente? O que vier, ele vai estar assumindo. Ele teria que ter um reajuste de 10,08% e o teto passaria de 30% para 33%. A gente faz, outra coisa importante de vocês entenderem, que a gente faz aqui uma divisão, né, uma avaliação por produto, por plano, mas ao final o reajuste ele é único. A gente faz uma média, tá? Um estudo, quem quiser, né, conhecer, avaliar a documentação também, ela vai estar disponível aí para vocês. Se por um acaso a gente utilizar o fundo, né, pensando na sua rentabilidade, 100% da sua rentabilidade, que é 0,68, a gente ainda teria um reajuste de 12,89%. Lembrando, gente, que 0,68 é a rentabilidade dele real. Ou seja, para dar um reajuste de 10,08, a gente está usando mais do que a rentabilidade. Se eu usar só a rentabilidade, eu vou manter o plano. Se eu uso mais do que a rentabilidade, a possibilidade de decrescimento do fundo é maior, tá? Então, o cenário de 10,08, ele traz um cenário de decrescimento do fundo no próximo ano, tá? E aqui a gente traz o resumo dos cenários, né? E o valor que vai chegar de utilização do fundo. Para o cenário de 16,71, a gente não tem necessidade de utilização do fundo, é zero, né? Se eu tenho, né, um cenário de 10,08 de reajuste, eu vou utilizar mensalmente R$578 mil por mês do fundo assistencial, vou ter aí um teto de 33 e 536 pessoas vão esbarrar nesse teto ainda. No cenário 1, sem previsão, mas passando aí, mantendo o teto de 30%, eu teria que ter um reajuste de 18,77%, sem utilização do fundo. Se eu utilizo o fundo, né, na equivalência do valor de 0,68, que é o ganho real, 14,61, teto de 30. Se for teto de 35, 13,03. Esse cenário é igual, o conselho só pediu para avaliar o teto, tá, gente? E a utilização do fundo seria o mesmo, tá? Porque essa diferença de teto, ela cai para o beneficiário aqui, ó. Ele passa, né, de 13 para 14,61, tá? E após a análise do conselho, a decisão, né, aqui é só um resumo do que está lá naquela tabela, só para facilitar quem está fazendo a leitura, né? A decisão do conselho foi do reajuste de 10,08%, né, da tabela de contribuição, utilizando aí, né, o fundo assistencial no valor de R$578 mil mês, né? Hoje nós estamos com um fundo de 40 milhões de reais, hoje não, dezembro, né? De 40 milhões de reais. O teto passaria para 33%, né? E haveria também uma alteração do teto de coparticipação de 132 para 145,30, né? Lembrando, gente, que o reajuste, né, de 10,08 na tabela, ela impacta um pouco mais no bolso da gente, né? Por quê? Porque ele joga sobre o valor geral, integral da contribuição. E aí eu tenho que tirar o subsídio depois. Se o auxílio saúde suplementar não for reajustado, ele impacta muito no nosso bolso, tá? Só que esse ano a gente também teve uma boa notícia, né? O auxílio saúde suplementar, ele foi reajustado em abril, em aproximadamente 13%, com um pouquinho superior ao o reajuste do plano de saúde. Com isso, o impacto, né, na nossa contribuição, ela realmente correspondeu aos 10, né, um pouquinho até menos do que 10,08. Ele assumiu parte desse impacto aqui dentro do fundo assistencial. Então, aqui são as novas tabelas de contribuição, tá? Já reajustadas, de 2027, né? Aqui é a nova tabela do auxílio saúde suplementar, que foi implementada em 2 de abril de 2026, ela passa aí num valor mínimo de 120,55 e o valor máximo 464,89 para aquelas pessoas que têm salários menores, idade maior, e para quem tem salários maiores, idade menor, né, valor. Então, em média, não foi exatamente em cada faixa, mas em média, o reajuste foi de 13% na tabela do auxílio saúde suplementar. E na nossa tabela de contribuição, 10,08, tá?
Aqui é o plano, o PAS-UFV, lembrando que o PAS-UFV não tem o auxílio saúde suplementar, né? A contribuição ela é cheia, o participante que está no PAS-UFV por solicitação judicial, né? Que a gente tem um grupo, ou porque não consegue migrar realmente, porque não se enquadra no novo produto, ele tem que se manter aqui e ele paga essa tabela cheia, tá? E dos agregados do PAS-UFV também, tá? Então, gente, em termos gerais, essa foi a apresentação que eu fiz, né? Tentei passar mais rapidamente para vocês, fico aqui à disposição para tirar as dúvidas em relação a qualquer assunto relacionado ao agros, e a gente pede quem tiver perguntas que venha aqui por conta do microfone que tá por fio, tá? Primeiro que eu vou ter que sair. Ô, Marta, duas coisas, minha dúvida. A questão das outras universidades, né? Como que ficou, entendeu? E também a questão desse período, né? Que a gente está vivendo, 2026, quantos participantes perderam plano de saúde, tanto de titular quanto agregado? Em relação às outras universidades, a gente ainda está trabalhando, né, no crescimento aí do número de beneficiários, mas o estudo autorial deles, Antônio Jesus, é agosto, feito em setembro, tá? Eles não estão junto conosco, porque eles não têm utilização do fundo. O processo deles é diferente. Eles não estão no mesmo grupo, então eu não valido o fundo assistencial, então ele está fora do nosso avaliação. Então eu não avaliei eles agora, tá? E a gente está com 2 beneficiários até agora, o grupo é muito pequeno ainda, porque a gente está na luta realmente de conquistar aí, de vencer a operadora que hoje presta serviço para eles, né? A gente precisa mostrar aí a rede, estruturar, e nós estamos trabalhando nesse crescimento, tá? Em relação ao número de beneficiários, o último levantamento, Carol, você teria, em dezembro, eu apresentei, acho que houve um decrescimento de aproximadamente, em números totais, de 300 beneficiários, tá? Mais ou menos isso, não é? Mensalmente, a gente tem, né, decaído, o maior número é agregado, tá? O maior número é agregado, não é o participante, mas temos perdido também participantes, né? É um processo bem preocupante. Estamos preparando agora, né, por solicitação do Conselho, um novo produto para agregados até 3º grau de parentesco. Então, a gente pode, hoje a INS, a partir de julho, o Agros como autogestão vai poder administrar planos para noras, né, para tio. Então, a gente vai poder criar um plano um pouco mais extenso, tá? De agregados, que não vai usar o fundo assistencial, vai ser um plano separado para esse grupo, tá? Os pais que não são dependentes para fins de imposto de renda, o Agros já está trabalhando nesse novo produto, exatamente buscando o aumento do número de beneficiários. Não sei se você se lembra, até 2004, nós já tivemos 20 mil beneficiários inscritos, né? Até 2004, a gente teve um decrescimento exatamente porque, né, a gente não tem novas contratações na universidade também, né? E temos, né, a saída de beneficiários, principalmente por óbito, né? Nessa época era muito característico. Em 2004, a Agros criou o plano de agregado, e aí ele voltou a crescer, né? Então, essas as estratégias que a gente tem que buscar. Nós temos que aumentar o número de beneficiários até para a gente conseguir distribuir custo administrativo, né? Validar e ser mais viável no mercado, né? Então, essa é a estratégia. A partir de julho, a gente pode estar aí apresentando novos produtos para novos agregados, até o 3º grau de parentesco dos beneficiários, tá? Tinha uma pergunta que foi mandada também pelo formulário que a assessoria de comunicação apresentou, referente principalmente o seguinte: gente, eu penso, né, eu sou agregada e eu gostaria de estar com um plano, por exemplo, sem odontologia e enfermaria, e meu pai no apartamento e com odonto. Hoje, no produto atual, não é possível, tá? Com esse novo, esse agregado vai poder migrar, se ele quiser, para esse novo produto. Ele vai ter que avaliar, porque ele depois não vai poder voltar, né? Ele vai poder ir, mas ele não vai poder voltar. Então, ele tem que avaliar se para ele vale a pena. A gente vai criar um produto
enfermaria, um apartamento sem odontologia inicialmente. Então, os agregados que se sentirem mais confortáveis em planos de menor cobertura, poderão migrar, né, para esses novos produtos que serão abertos aí a partir de julho, tá? Essa é uma das perguntas apresentadas lá. Também teve uma pergunta, acho que de Florestal, em relação a uma clínica de ginecologia lá de Pará de Minas. Quero responder aqui, né, que parece que a clínica está pedindo que os beneficiários possam te pegar as autorizações no escritório. Olha, nós, desde o ano passado, a gente fez um treinamento intensivo com os nossos prestadores de serviço, exatamente porque nós mudamos o sistema. O autorizador agora não é o mesmo do passado, tá? Eu vou pedir a equipe para entrar em contato com essa clínica, para a gente poder orientar novamente, porque a gente ficou praticamente de outubro até março com salas abertas para tirar dúvida, instruções, treinamento para o prestador de serviço, para ele entender como é que funciona o novo sistema. Então, eu vou visitar e vou questionar exatamente qual é o problema para tentar ajudar lá a equipe de Florestal, tá bom? Mais algum? Pode vir aqui, por favor. Isso. Bom dia, pessoal. Então, tem aqui uma... Bom, primeiro deixa eu dizer o seguinte, que eu acho o agro extremamente importante, foi particularmente importante para minha família ao longo do tempo, momentos críticos. Então, para mim seria uma tragédia se ele se tornasse insustentável, isso é verdade. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, tem uma crítica que eu vou fazer, até porque posso responder, posso estar errado nela, e uma pergunta que só, no fundo, é confirmar. O reajuste, pelo jeito, se eu entendi bem, está sendo em torno de 13% em números redondos, e está sendo usado o rendimento real do fundo, 0,68%. Mais do que o rendimento real. O rendimento real é um 0,68? 0,68. A gente está usando um pouquinho superior. Quantos mesmo? Ali não está em Tá. percentuais, Não, mas em tudo termos, bem. mas olha, Tá. se eu usar o percentual, eu utilizaria R$302 mil mês. Eu estou usando 578. Ou seja, o fundo está diminuindo em termos reais, quer dizer, corrigido pela inflação, isso, vai caindo. Vai cair em termos reais. É lógico que depende da rentabilidade dele também. Porque eu tinha colocado 0,68, mas ele pode render 1%, ele pode render, entendeu? E nesse cenário, quer dizer, é para todo mundo um aumento de 13% na contribuição dele, tirando o caso de agregados e tal. 10,08. É engraçado, eu vou ter que recalcular, que eu achei que meu aumento tinha sido mais ou menos 14%. É verdade que tem um agregado no meio que é diferente. Então, eu vou ter que confirmar. Eu devo encontrar lá, tirando o agregado, 10,08%, né? É o que eu falei. Sim. Como você tem o auxílio saúde suplementar separado, você joga em cima do total primeiro, para depois subtrair, pode ser que o reajuste fique um pouquinho superior ou um pouquinho inferior, dependendo do impacto do auxílio. Tá? Tem que ser inferior. É tem que ser inferior, porque você falou que foi a reajuste de 13%, então tem que ser inferior. Bom, não ok. Junte o agregado. Sim, separado. Aí você paga só do seu grupo direto que vai dar. Sim, vou recalcular. Bom, mas então, em termos das críticas, né, quer dizer, não vou nem falar do passado, porque eu acho que o passado, o agro, se quiser, posso abrir a caixa de Pandora, mas o agro jogou dinheiro fora. Mas passado é passado, vamos falar do momento aqui. Então, tem um lado bom, que eu elogio do agro, isso é muito importante para mim. Agora, eu acho o seguinte, que, bom, vamos lá. Eu acho que o serviço ficando mais, o produto ficando mais caro, ano a ano, nesses últimos, podia colocar aí talvez 2, 3 anos, né? Tem causado essa, enfim, entre nós aí, esse alarde aí, eu mesmo, puxa, tanto que aumentou. Mas o serviço, para mim, minha percepção, na verdade, que é a percepção do grão, né, do moinho, do ponto de vista do grão, que o serviço tem decaído. E eu acho que muita gente compartilha isso. Para ser rápido, digo assim, só para não falar que eu estou no vazio aqui. Então, há poucos dias eu ligo para o Agros para falar, olha, chegou aí a declaração de que minha filha é dependente, já postei lá na PGP e tal. Ah, mas vem cá, que idade tem sua filha? Bom, 23 anos. Mas 23 anos, como é que ela pode ser? Não, ela é estudante universitária, está coberta aí até. Quer dizer, a pessoa não sabia. Opa, desculpa, gente. Bom,
Médicos. Então, médico que eu usava tradicionalmente, fazia certos exames, aí eu vou lá, não faço mais pelo Agros. Aí, puxa, será que eu dei azar? Mas aí comento com um colega, o outro também. Não sei se isso é uma percepção de muita gente, pode ser só um certo azar. Parece que os médicos estão saindo do Agros, o que significa que nós estamos ficando na mão. Aquele profissional que era o meu, que acompanhava, que eu escolhi por ser bom, não tem. Tem outro, aí, enfim. Então, eu acho que realmente que o serviço, o atendimento, vou falar a última. Então, ligo também ligação telefônica, essa comodidade, ligo, você é o 7º da fila, beleza, fico lá meia hora, aí, de novo, sou o 7º da fila. Quando eu consigo, aí, então, o tempo todo chegava, caía, quer dizer, chegava, caía, toda hora eu era o 7º da fila e tinha X tempo, fica, enfim, sei lá, 50 minutos lá esperando e não fui atendido. Depois eu vinha saber que, não, era um dia especial, que estava tendo aqui um mutirão para recuperar uns dados, uma coisa assim. Falei, perfeitamente, entendo. Mas o que aconteceu? Chegava lá, vocês desligavam o telefone na minha cara, não chegou a minha vez? Era melhor ter tirado o telefone. Ah, tá, vou passar a sua reclamação. Acho que a pessoa nem entendeu a minha reclamação. Nem sei se chegou essa reclamação, recente. Já tem um caso para se olhar. Mas, por fim, a outra crítica é sobre a transparência do Agros. Eu acho que ele carece de transparência. Bom, até onde eu sei, já foi pedido, por exemplo, quanto ganha cada pessoa que trabalha no Agros? Já foi feita a pergunta e não tem resposta. Eu sou funcionário público, quem paga meu salário pode ir lá e consultar quanto que eu ganho. O povo brasileiro, qualquer brasileiro, for lá, sabe quanto que eu ganho. Por que eu não posso saber quanto que eu pago pelo serviço do Agros? Eu posso achar que as despesas administrativas não estão tão boas assim. Realmente, quando eu olho assim, é fácil olhar de fora. Falo ainda assim, 10%. Nossa, mas a atividade principal fica com 9% e o interno fica com 1%. Não sei, olhando de fora é fácil falar do trabalho dos outros. Eu sou o primeiro a dizer, né? Bem cá para você conseguir fazer. Né? Então eu estou pronto para dizer que isso. Mas eu gostaria de, pelo menos, saber para onde é que está indo o dinheiro. Se não foi feito aí, se foi só disse que já foi pedido e foi negado, eu peço agora. Eu peço agora que o Agro divulgue quanto que recebe os funcionários. Que esteja as despesas também, que a gente possa consultar no site onde que foi o dinheiro, talvez os detalhes, foi uma viagem, foi uma consultoria, foi isso, foi aquilo. Confesso que eu mesmo não vou ter essa paciência, não. Mas essa parte principal, que eu tenho certeza que é a maior parte da despesa administrativa, essa eu queria saber. Já foi absurdo no passado. Será que agora está sendo corrigido mesmo? Eu acho que eu tenho direito de saber. Professor, vou agradecer aí a sua colaboração, como sempre, bastante inteligente suas perguntas, seus questionamentos. O Agros, a gente tem trabalhado muito na transparência. Tudo que é possível a gente colocar de forma transparente, nós colocamos. Essa questão aí do salário do pessoal, o Agros é uma instituição privada e, como tal, nós não podemos divulgar. Não é possível, a Lei Geral de Proteção de Dados não permite que a gente divulgue o salário dos funcionários. A gente tem trabalhado muito, a governança toda comprometida nesse aspecto, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a gente tem trabalhado muito na redução de despesas. Os custos administrativos com a folha de pagamento caiu consideravelmente. Nós temos ainda uma rotatividade, essa questão da pessoa, às vezes, não saber que a sua filha estava com 23 anos, às vezes é uma pessoa que, apesar de todo o treinamento, ainda não captou essas informações. A atividade do Agros é muito complexa, são muitas informações detalhadas. Neste ano, nós trabalhamos 2 anos com 2 sistemas, a migração das 14 mil vidas para o novo sistema e trabalhando o atendimento diário com o sistema antigo. No dia 2 de janeiro, nós fizemos a virada do plano. Todo mundo aqui, veio a empresa, a nova contratada, ficaram aqui 4 ou 5 pessoas, diversos momentos, ficavam 15 dias aqui. Aí veio a reação dos prestadores de serviço, hospitais, clínicas, laboratórios, questionando a forma de trabalhar do novo sistema. O treinamento eu não peguei tão bem assim, agora estou com dificuldade. E isso vieram
as ligações todas por e-mail, pelo WhatsApp, por todo o sistema de comunicação. Além das atividades normais, que está ligando para saber a consulta, como é que está, o agendamento, a aprovação do meu pedido. Então, isso foi congestionando. E as pessoas do atendimento também, não tem como dobrar o número de uma hora para outra, que as pessoas não vão saber responder, né? E internamente o pessoal trabalhando intensamente para equacionar os problemas. Quando conseguimos amenizar essa parte, veio o problema dos boletos, a migração dos boletos. Aí, quando fazia o boleto, o novo sistema saía sem o nome do agregado, chegava no banco, voltava. Até equacionar isso, tivemos problema com os Correios também das entregas. Já saiu daqui faz tempo os boletos, mas passa pelo banco para chegar no Correio, para ser entregue, ainda não conseguimos entregar. Então, nós estamos com esse congestionamento, a fila é grande. Sexta-feira, para vocês terem uma ideia, olhei uma hora ali, que aparentemente fica ali 3 pessoas atendendo, né? Às vezes sai um para tomar uma água, para ir no banheiro, e ficam 2. Mas na sala fechada cá, tem 4 ou 5, às vezes, atendendo o telefone, o WhatsApp, e tem todo um painel ali. Sexta-feira tinha 200 e tantas pessoas na fila lá com questionamento, porque vem o questionamento dos prestadores de serviço, dos participantes, juntou esse período do imposto de renda, todo mundo querendo extrato também, e questionando por que o meu boleto não veio, como é que eu vou fazer, o meu dinheiro acabou, eu vou gastar o dinheiro, de banco vai pegar o dinheiro, como é que o Agros vai fazer, vai ter um empréstimo para fazer isso? Bom, respondendo também o outro lá, não tem nenhum planejamento de empréstimo nesse sentido. O que nós estamos fazendo, o que é possível fazer no momento, é a gente não cobrar juros e multas. Tá? O problema hoje é a gente equacionar o problema dos boletos e a recomendação, segura o dinheiro, porque as despesas nossas do plano de saúde não vão parar. Não tem como a gente adiar o pagamento dos médicos, dos hospitais, dos laboratórios, dos medicamentos, né? Então, isso não tem como adiar. Então, nós precisamos arrecadar. Aí estamos com esse problema aí nessa adaptação do novo sistema. A explicação dos fornecedores desse novo sistema é que toda mudança de sistema é assim mesmo. Não só aqui, mas todo lugar que muda o sistema é desse jeito. E nós tivemos que sair da Evertec e contratar esse outro sistema, porque a Evertec decidiu não investir mais no sistema de gestão de saúde. Então, nós fizemos todo um trabalho até chegar nessa mudança agora. Eu vou deixar que a Márcia complemente aqui as informações, que ele fez mais perguntas, né, Márcia? Em relação à questão da... Não, em relação ao atendimento, acho que o professor Cláudio deixou claro, né? Assim, realmente a gente está passando por um momento bastante complicado, né? Pelo volume de atendimento. Posso entender se falar assim, por que o Agros não se preparou para isso, né? Porque aí nós teríamos que quadriplicar o número de pessoas para atender, porque a gente colocou uma nova ferramenta, tá, gente? Sim. É um sistema que hoje não é tirar não tira não, tá, gente? O que ele faz? Ele é um mesmo sistema que ele exatamente coloca na fila. Uhum. Esclarecer um pouquinho que, além da alteração do sistema de gestão da saúde, nós tivemos uma alteração no ano passado, no final de setembro, do sistema de telefonia, justamente para melhorar as perdas de ligações e o WhatsApp que a gente tinha, que a pessoa não conseguia nem entrar na fila, não gerava fila. Se a pessoa entrava em contato com o Agros e tivesse todo mundo congestionado, acabava. Agora existe uma fila de atendimento. Esse caso que o senhor está passando agora, eu preciso verificar se houve alguma inconsistência técnica específica, porque você está falando que entrou na fila e depois entrou a pesquisa sem o atendimento.
seguidamente. Eu vou buscar o seu nome completo, então, para avaliar o que pode ter acontecido. É porque a gente está avaliando uma série de reclamações, gente. Nesse momento, infelizmente, estamos passando por um período de muita reclamação. Todos os dias temos ajustes. Sim. Sim, deixa eu só esclarecer um pouquinho sobre a questão do atendimento. Eu acredito que ninguém, pelo menos eu não tenho essa informação de médicos que tenham saído em função do sistema. Acho que a Márcia pode esclarecer, mas nós aqui não temos. E essa questão da telefonia, a gente já conseguiu uma sensibilização da diretoria, a gente vai aumentar, mais 2 pessoas entram na próxima segunda, dia 25, para ajudar no atendimento telefônico e do WhatsApp. Todo início de sistema gera alguma instabilidade e ajustes que a gente precisa fazer. Então, assim, a própria equipe de telefonia esteve no Agros no final do mês passado, eles ficaram 3 dias aqui, avaliando essas intercorrências que estavam acontecendo, mas eu entendo que esse período vai finalizar, vai estabilizar e vai melhorar. Inclusive, o novo sistema vai permitir que vocês tenham uma autonomia de consulta das demandas junto ao Agros. Então, não vai ter necessidade de ligar, de mandar o WhatsApp dentro do próprio sistema. Vocês vão conseguir acompanhar por um login e senha de vocês, o que hoje vocês não têm no autoatendimento, que ele não é interativo. Vocês vão conseguir fazer essas solicitações e acompanhar, por exemplo, autorização de procedimento, envio de documentação de universitários. Eu não queria que um ponto pequeno fosse tomando a reunião, não. Nós viemos para tratar de outra coisa. Mas só para também não ficar no vácuo, é o seguinte, eu estou mostrando coisas pontuais que o sistema não funcionou. Aí a primeira solução que eu venho, vão contratar mais gente. Eu não acho que essa é a ideia, não. Nós estamos falando de despesas administrativas. Para mim estava ok o ser o 7º da fila, ou ser o 14º da fila, ou até que aquele dia não desse para ter fila nenhuma. Está tudo bem, é uma emergência. Não vou contratar mais gente permanentemente para cuidar de uma emergência. Então, por favor, eu até pediria que estudasse melhor antes de aumentar o quadro. Nós vamos estudar, tá, gente? Nós vamos avaliar. Em relação à questão da rede, não houve nenhuma perda, né? Nós não perdemos nenhum prestador por conta de mudança de sistema, tá? Na realidade, a gente tem uma fila de solicitações de credenciamento. Se a gente for olhar 1994, quando o beneficiário precisava sair de Viçosa para fazer um ultrassom de vias urinárias, né? E hoje, com ressonâncias e tomografias e procedimentos aqui, que são de altíssima complexidade, prestadores, cirurgia de coluna, cirurgia de ortopédicas e tal, a gente teve um ganho gigante, né, em termos de qualidade e quantidade de prestadores, tá? Sai prestadores? Sai, né, as pessoas envelhecem, tem médicos, né, nós tivemos o doutor Calil, que atendeu por tanto tempo na ortopedia, não vai atender mais, porque ele quer aposentar, né? Ele precisa, é um direito dele também, tá? Sai por insatisfações? Sai também, né? O Agros, ele faz monitoramento da qualidade desses prestadores e também o Agros descredencia, tá, gente? Não é somente o prestador que pede descredenciamento, não. A gente tem um comitê de avaliação, um comitê de credenciamento que avalia. Então, assim, a nossa rede prestadora de serviço, ela não diminui. O que nós temos é um aumento do valor de utilizações por conta do envelhecimento e principalmente por conta das novas tecnologias, que traz novos procedimentos também. Vou dar um exemplo, gente, do que entrou no rol agora, dia 1º de abril. 1º de abril entrou a cirurgia robótica para cirurgia de próstata, né? Nós temos alguns beneficiários que já vieram aqui para conversar.
Essa cirurgia, ele custava em torno de R$12 mil, ele passou a custar R$42 mil, tá? Isso aí o que nós negociamos, porque na realidade o primeiro projeto era quase R$80 mil. Então, o que tem acontecido, gente? Entrada de novas tecnologias e volume excessivo de utilizações, tá? Não houve diminuição de rede, tá? Pode ter saído um ou outro, sim, porque isso é comum numa rede credenciada, tá? Quem tiver algum argumento de um dos prestadores, eu posso depois também esclarecer por que saiu e o que exatamente aconteceu, tá? A gente faz apuração e validação também. São os dados, né, que o senhor perguntou também, do salário dos funcionários, é importante, né, na última reunião, eu apresentei isso aqui, existe uma diferença entre empresa pública e empresa privada. O Agros é um instituto de previdência e é uma autogestão privada, ela não é uma empresa pública, né, ela é privada. E ela tem uma série de regras, né, não é permitido sem autorização dos empregados, por exemplo, alguém que esteja trabalhando numa farmácia, eu quero saber o seu salário, vou lá entrar. Não, é uma empresa privada, tá? O que é permitido e deve ser feito e é feito? É exatamente a divulgação, acabou de sair um RAI, que é um relatório de atividades que são, nós mensalmente, a contabilidade também disponibiliza as informações, mas nesse RAI, né, nesse relatório, que é obrigatório ser até apresentado, ele vem lá as despesas de funcionários, despesas de conselho, terceirizados, essas despesas administrativas, ela vem toda separadinha. Você consegue ver o percentual que é gasto com o pessoal, da despesa administrativa, lá tem todas as informações. Ela acabou de sair e ser publicada agora no site de 2025. Então, todo mês aí de abril, próximo de abril, a gente já disponibiliza o RAI lá. Além disso, pode ser solicitado a qualquer momento essas informações gerais. Não há oferecer, e não é por deliberação do conselho ou diretoria que vai ser permitido. É porque, legalmente, se não for autorizado pelo funcionário, não tem como acessar o valor do salário dele, tá? Isso não é permitido para as empresas privadas. Na empresa pública, isso é uma obrigação. Então, é legislação, tá? E aí, não é permitido que a diretoria atue nisso. Foi a resposta da última reunião que foi questionado, tá? Uhum. Legislação para uma pessoa, não. Agora, sim, você pode saber, por exemplo, o grupo quer saber quanto que é gasto aqui no atendimento, quanto que é gasto na gerência de saúde. Isso aí é possível, tá? E essas informações, elas são possíveis. Só não pode ser CPF, mas geral pode, tá? Ok? CPF precisa da autorização do funcionário, ok? Mais alguma questão, gente? A gente não pode, tá? Não sugeriu. Ele sentiu que desligou. Ele acha que... Ah, entendi. Contrário. Entendi. Então, tá. A gente tem algumas perguntas no chat e eu vou responder algumas. Várias perguntas foram respondidas agora pela Márcia em relação a essa questão de que as despesas estão no RAI. O RAI é uma obrigação legal do Agros, ele disponibiliza anualmente, né, o seu relatório de administração relativo ao exercício e que tem muitas informações. É importante os beneficiários, né, e os participantes do Agros conhecer esse relatório, porque podem trazer outros questionamentos, inclusive, e a gente fica à disposição para responder. Muitas questões sobre os boletos vencidos, né, com vários dias de atraso, e não aparece no autoatendimento. Não está aparecendo mesmo, porque, como a gente falou, nós estamos aí fazendo a mudança do sistema, o sistema novo não foi migrado ainda para o autoatendimento. Isso daqui a pouco vai ter, mas agora, se você olhar lá no autoatendimento, está zerado. Outra pergunta foi, quanto que eu tenho que reservar
para eu pagar meus boletos atrasados? As pessoas, elas têm conhecimento mais ou menos do valor que ela paga do plano de saúde, né? Foi feito o reajuste e ela vai fazer uma previsão orçamentária de acordo com o que ela já costuma pagar no sua contribuição mensal. As questões das coparticipações, que foi dita aqui também, normalmente, né, como não tem esse acesso, a gente vai tá incluindo no boleto, mas a gente não tem como prever, né, porque depende da utilização. Então, precisa mesmo de ter paciência com esse momento e esperar que tenha informação. Só um minuto. A Caroline, ela tem, junto na unidade de relacionamento, já tem condições de dar as informações em relação aos valores, né? As pessoas precisam de ter acesso a esse valor, eu acho que é justo, né, com vocês. Nós não estamos querendo deixar vocês no vácuo, no escuro, mas esse valor individual, a Caroline, ela já tem condições na unidade de relacionamento de falar. Às vezes a gente não está tendo condições ainda de emitir o boleto, né? Eu quero o boleto, levar o boleto. Mas a pessoa pode fazer um Pix e fazer a transferência para o plano de saúde. Não, é porque as pessoas que estão online não escutam. Com licença, obrigado. Pessoal, acho que eu vou sair daqui hoje, tem bem tempo, porque às vezes eu nem participo da reunião presencial, né? Eu participo mais às vezes online. Eu vou sair daqui com a consciência muito tranquila, porque eu estou ciente e consciente daquilo que eu devo. Eu sei, eu multiplico 3 vezes que valor ali, ligo no Agros, igual eu liguei outro dia e perguntei à moça, quanto que eu devo aí de qual participação? Tanto, beleza, somei lá. Mais 3 meses, tá. O outro mês que vai ter aumento, beleza. Agora, eu estou preocupado com muitas pessoas que eu conversei, eu sou uma pessoa muito conhecida aqui na universidade, graças a Deus, tenho muita amizade e tal, com as colegas, e a gente não pode ser egoísta. Aí eu conversei com 3 aposentados na cidade que falaram assim, não, o Agros depois vai emprestar um dinheiro para nós. Eu falei, dinheiro? A gente paga isso depois da melhor forma possível. Eu falei, o que eu vou falar com esses caras? Eu fiquei sem assunto, é só isso. Eu vou sair daqui muito tranquilo, que eu estou ciente, estou consciente de tudo que está sendo explicado. Eu não vou ficar debatendo isso aqui toda vida. Agora, estou preocupado com essas pessoas que não têm muita noção, que não entram no sistema igual eu entro, vem aqui tirar dúvida igual eu estou agora. Eu estou, quer dizer, preocupado, não só comigo, mas continuo dizendo com outros colegas aí, o que será, como o Antônio Gesso falou, se não tiver esse dinheiro no futuro, como ficará a situação deles? De nada. Obrigada aí pela sua contribuição. Essa situação a gente vai ter que avaliar caso por caso, né? Não dá para falar assim, a situação da pessoa vai ficar assim, né? Mesmo porque cada indivíduo é um indivíduo, né? A pessoa, um teve só o boleto, outro teve a coparticipação, mas assim, o aviso, né? Assim, e a diretoria está trabalhando no sentido, né, junto com a unidade de relacionamento, de orientar as pessoas a reservarem o dinheiro, né, para fazerem o pagamento assim que for possível. Se já é possível todos saberem o valor e pagar imediatamente por meio de boleto, às vezes não está sendo possível a emissão do boleto, mas é possível pagar por Pix. E essa possibilidade do empréstimo, né? O empréstimo tem uma comissão no Agros que está avaliando a questão do empréstimo, né? Mas ainda depende de vários fatores, inclusive hoje do sistema operacional. A gente, né, não pode emprestar sem ter as ferramentas necessárias para fazer isso. E depende ainda de aprovação nas instâncias, né, de governança do Agros, desse regulamento que está sendo
preparado por essa comissão. Tem uma pessoa que fala aqui se o Agros não considera estratégico e urgente criar uma frente conjunta de trabalho e mobilização junto aos sindicatos e associações de servidores para pressionar o governo federal pelo aumento do subsídio, do plano de saúde suplementar. Eu entendo que, assim, a gente tem uma parceria muito boa com todos os sindicatos aqui, né, da universidade, que são vários, né, são entre associações e sindicatos são 5, a gente tem uma colaboração muito forte deles, mas o Agros não tem gerência sobre eles para criar mobilização e discutir com o governo a questão do aumento. Eu acho que isso é muito dos sindicatos, dos filiados aos sindicatos, solicitar essa demanda. Uma pergunta em relação às matrículas diferentes na carteirinha nova, no novo sistema. Sim, tem uma mudança na matrícula de um número no dígito lá da matrícula, mas isso não está sendo impeditivo para a utilização da rede até que o Agros emita a nova carteirinha. Toda a rede credenciada sabe o que ela tem que fazer na hora que você chega com a carteirinha que nós estamos utilizando hoje, né? Que as pessoas estão utilizando hoje. Desconsiderar o último dígito, mas... a pessoa fala que com relação aos credenciamentos, né? Está difícil de encontrar profissionais pelo Agros. A Márcia já respondeu um pouco disso, né? Nós temos algumas especialidades, de fato, que não tem pessoas no mercado, né? Por exemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? A gente tem dificuldades mesmo na rede credenciada, mas é uma dificuldade regional, não é só do Agros, né? Mas a gente tem envidado esforços aí no sentido de atender todas as demandas. Tem uma questão também em relação ao custo de pessoal, não pode ser divulgada, nós já falamos que isso está no RAI, então todos os beneficiários... tá na página do Agros e é público para todos. E aí está falando também de novo dos boletos vencidos, né? Nesse novo sistema ainda não é possível, mas a gente vai tentar amenizar esse problema que de fato não é recente no Agros em relação aos boletos, porque quem emite, o banco emite o boleto e encaminha para o correio entregar os boletos. E a gente tem dificuldade aí com o Correios, né, que tem nota máxima aí nas avaliações, que como uma empresa que, né, coisa, mas assim, a gente sabe que entrega com atraso os boletos e a gente está tentando novas alternativas, né, mas por enquanto o que nós temos dessa forma. Talvez daqui a pouco as pessoas possam receber por e-mail, por WhatsApp, os e-mails, mas ainda a gente não tem como automatizar isso. Aí tem uma pergunta aqui em relação à diminuição do tempo de carência para quem quer voltar para o plano. Hoje, de acordo com a regulamentação, com o regulamento do plano, essa carência ela é considerada porque o plano está registrado na ANS com esse carência. E a própria ANS tem uma normativa que ela estabelece também essa questão da carência. Então, se hoje a pessoa quiser voltar para o plano, administrativamente a gente não tem como reduzir, mas assim, porque está no regulamento do plano, né? O conselheiro, a nível de conselho deliberativo, isso já está discutindo, sabe? Para ver quais as alternativas
a gente pode fazer, né? Não, por exemplo, mudar regulamento, mas às vezes uma resolução do próprio conselho para tratar algumas questões em relação à carência. Mas isso, o atuário sempre nos alerta, né? Às vezes a pessoa ficou, por exemplo, 5 anos fora do plano de saúde. Essa pessoa ela se cuidou nesse tempo todo, né? Ela está sendo assistida. E aí, quando ela volta sem carência, isso pode dar uma sinistralidade muito grande e impactar no grupo todo, né? Então, assim, as ações, elas precisam ser bem pensadas no sentido de que nós não estamos trabalhando individualmente, nosso plano é mutualista, né? Então, o impacto, ele acaba recaindo sobre todos os membros. As perguntas do chat já acabaram, acho que nós conseguimos aí sanar as dúvidas. Tem mais umas lá. Acho que precisa reforçar isso, gente. Nesse período que a gente pede ajuda, né? Ajuda em que sentido? Olhem o contra-cheque, olhem o desconto em conta corrente, né? Por quê? Se não vem no contra-cheque, nós vamos tentar mandar para o banco, e se não descontar por falta de autorização, a gente vai mandar um boleto. Então, se por um acaso não descontou no contra-cheque, já reserve, já avaliem essa diferença. Nós mandamos agora para maio. Eu não sei exatamente como é que chegou lá, então pode ter algum tipo de problema. Até a gente acertar isso durante esse ano inteiro, eu peço uma especial paciência de vocês, peço desculpa novamente pelos transtornos, né? Me coloco à disposição aqui, né? A equipe de Florestal, a equipe de Rio Paraná, eu tento, né, dar uma atenção pela distância deles também. A gente tem tentado trazer novos canais de comunicação, nesse momento não surtiu tanto efeito ainda, em termos de qualidade, mas é uma meta do agro, sim, né? Retomar essa qualidade e fazer o nosso atendimento com melhor qualidade possível, principalmente porque o nosso principal objetivo é atender bem, é atender os nossos beneficiários, tá? Espero, né, pedindo desculpa, espero estar atendendo as expectativas, principalmente em relação à liberação de procedimentos, que é o mais importante, os benefícios que a gente tem concedido e que caracterizam aí a instituição, tá? Que eu acho que é muito importante. A pessoa está falando que já recebeu vários boletos por uma pessoa que entrega pelo Agros. A gente continua com a entrega, né? Só que o que acontece? A grande parte dos boletos, ela é um contrato que é entre o banco, Agros, o banco e o correio, né? O banco emite os boletos, né? O boleto que as pessoas recebem pelo correio é um boleto emitido pelo Bradesco, que é o parceiro comercial do Agros hoje, e o próprio Bradesco encaminha esses boletos para o Bradesco. Então, não adianta a gente imprimir os boletos agora e mandar nosso contratado aqui para entregar, porque você vai receber 2 boletos. E aí isso pode gerar, né, para algumas pessoas mais confusão. Eu recebi 2, qual que eu pago, né? Então, a gente optou, nesse momento, foi até uma estratégia que a gente pensou. Vamos entregar, né, já que as pessoas, pelo menos o de maio, as pessoas estão querendo pagar, entregar via o nosso contratado. Mas a gente entendeu que não seria a melhor estratégia, era melhor esperar que o correio entregasse, né? E aí porque aí o prazo foi aumentado e tudo, então essa é uma questão. Tem uma questão aqui que é de empréstimo, hoje o foco não é empréstimo, né? Mas essa comissão, que é coordenada pelo nosso diretor administrativo financeiro, Marcílio, que não está aqui agora, ela está tentando viabilizar isso daí. Então, assim, não é que não está andando, a questão é que a gente depende de outros aspectos, além só da nossa vontade aqui, depende de terceiros. Então, de fato, né, a gente precisa ainda de um tempo mais para
estabelecer e efetivamente tratar essa questão de empréstimo, mas de uma forma mais efetiva, com o regulamento já aprovado e com o sistema pronto. Bom, já partindo aqui quase para o encerramento, né? Alguns esclarecimentos, e eu quero passar para vocês uma mensagem otimista. Apesar de a gente estar passando essa fase agora, nós estamos preocupados com a equipe do Agros, com qualificação, com treinamento. A equipe do Agros é uma equipe bastante qualificada, dos funcionários do Agros, cerca de 90% são pessoas com curso superior, alguns com pós-graduação. Trabalhamos com muito bons estagiários, alguns deles permanecem no quadro quando às vezes a gente tem necessidade de contratação. A nossa folha de pagamento hoje, o nosso quadro de pessoal, ele é menor do que há 4 anos atrás, por exemplo. Então, já tivemos uma redução significativa. Temos pessoas com qualificação nessa área de saúde e previdência que são raras, são pessoas que são referências. Vocês vê a Márcia aqui, ó, brava desse jeito, mas é uma pessoa que é ouvida por todo o sistema de gestão de saúde. Ela tem uma qualificação que ela tem um domínio dessa área, que é uma atividade muito complexa, né? E, além dela, tem outras pessoas também com muita qualificação e com muita experiência nessa área de gestão de saúde e previdência, que é tudo muito complexo. Às vezes a gente fica aqui 1 ano e depois você tem dúvidas assim que aparentemente são simples, mas são muito, muito complexas. Nós somos muito fiscalizados pela ANS, pela Previc, né? Tivemos aí, quando entramos aqui, tínhamos 2 termos de ajuste de conduta, 2 TACs. Esses TACs agora estão resolvidos. Nós recebemos recentemente, até levamos isso ao conhecimento da patrocinadora, fizemos uma reunião com o reitor, juntamente com o presidente do Conselho Fiscal, com o Conselho Deliberativo, para mostrar que aqueles termos de ajuste de conduta já estão praticamente encerrados. Tem um caso ou 2 só que precisam de monitoramento apenas, o restante foi equacionado. A contratação dessas 2 pessoas não é por causa do momento agora, é pela necessidade de fortalecimento da estrutura do Agros, porque nós assinamos convênio com 2 outras instituições, apesar do participante não ter vindo ainda, nós temos expectativa que uma hora dessas eles vêm, porque a autogestão, gente, é completamente diferente de outros planos de saúde. A autogestão é do participante, o participante compõe os conselhos, compõe a diretoria, é transparente nesse aspecto aí, ele decide como vai ser. Agora, se ele vai falar lá, ó, não pode reajustar, vai ter que cortar no atendimento à saúde. Nós não podemos atender aquele rol lá sem ter o reajuste adequado. O plano de saúde, o que a gente paga esse mês, nós gastamos esse mês. Ele é baseado dessa forma. A previdência a gente investe hoje para gastar no futuro, mas a saúde a gente investe agora e gasta agora. Então, eu peço ajuda também na divulgação de novos funcionários que chegaram, novas pessoas que estão entrando para a universidade, que venham para o Agros conhecer, e é muito importante que os jovens também permaneçam no Agros, porque às vezes outros planos oferecem uma boa oportunidade para o jovem, porque ele gasta pouco na área de saúde, a hora que ele envelhece, sobe o preço lá e vem correndo para o Agros. Quer dizer, essa situação, nós não podemos deixar isso permanecer por muito tempo. Então, nós temos que estimular os jovens, nós temos que estimular essas outras universidades, estimular os funcionários da FUNARB a participarem do Agros, porque só com o aumento do número de participantes é que nós vamos conseguir diluir mais esses custos. Então, é muito importante esse crescimento do Agros, tá certo? Senão nós vamos ficar cada vez mais envelhecendo e gastando mais. À medida que a gente envelhece, nós gastamos mais com saúde. E o reajuste do plano de saúde, ele não está vinculado ao reajuste da renda das pessoas, do salário das pessoas. Nós sabemos que a renda, de um modo geral, tem sido achatada já há algum tempo, né? Mas os custos da saúde são medicamentos novos, equipamentos novos, novas especialidades.
O investimento na clínica de atenção primária foi uma forma da gente reduzir, cuidar da saúde de todo mundo, a gente ir lá e ter o acompanhamento do médico e da família, justamente para a gente ter um atendimento à saúde preventivo, para evitar que as doenças agravem e que a gente vai para o hospital e fique mais tempo internado. Então, tendo cuidado preventivo é muito melhor para todos. Então, nós estamos otimistas, nós estamos firmes aqui na atividade e essa fase que nós estamos passando agora vai ser superado. O novo plano ele traz uma série de facilidades, mas não adianta eu falar agora, nós temos que resolver o problema, implantar e apresentar as novidades depois, não é isso? Nós estamos ansiosos para isso. Então, muito obrigado e vamos seguir em frente e vamos confiar na equipe, na governança, nos funcionários, e nós precisamos de apoio e compreensão de todos os participantes. Obrigado. Mais algum ponto, gente? Não? Eu queria só dar um lembrete aqui. O boleto dos agregados do mês de maio, né, eles foram gerados, tá? Foram encaminhados pelo banco para desconto e para encaminhar para vocês pelo correio. Nós colocamos, de vez de 15/5, nós colocamos o prazo de validade de pagamento dele para 15/6, para dar tempo de chegar. Então, tem muita gente pegando aqui, a orientação pague no mês 5, porque no mês 6 vai ser gerado o do mês 6, tá? A gente só colocou esse prazo maior para dar tempo de chegar e para não ficar gerando juros para vocês, tá? E multa. Então, quem pegou do mês 5 e pagou, vai receber em casa e pode desconsiderar boletos recebidos no dia para pagamento 15/6. Esse boleto é referente ao mês de maio, tá? Então, todo mundo que recebeu, pague no mês de maio, porque será gerado outro boleto e a gente entra na normalidade com os agregados. Não vamos ter mais problemas e os boletos começam a ser gerados normalmente e entregues normalmente, tá bom? Então, esperamos que a partir de junho tudo entre, né, na normalidade, tá? Diga. A senhora quer falar? Sim, eu estou aqui. Não. Pode ir lá que ele vai atender assim. Tá bom? Nada. Então, gente, obrigado aí. Continuamos, né? Colocamos a nossa equipe à disposição para tirar dúvidas, avaliar dados junto com vocês, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu quero só, para quem está online, né, que se for de Florestal, a gente vai começar a divulgar a partir de hoje que nós vamos fazer uma reunião em Florestal no dia 20, na segunda-feira da próxima semana, 25, na segunda-feira da próxima semana, com os beneficiários de Florestal. Aí a gente pode esclarecer algumas dúvidas que ainda porventura tenham.